Hoje o jornal Terras de Gaia está presente na Junta de Freguesia de Mafamude para entrevistar um senhor que tem tido um trabalho complicado para colocar duas freguesias melhor conceituadas no concelho de Gaia. Esta é uma entrevista exclusiva ao Dr. João Paulo Correia. Olá, Sr. Presidente, como é que está? Bem, obrigado. Está preparado? Sim. Antes de iniciarmos esta entrevista, queríamos conhecê-lo um pouco melhor. Pode-nos contar um pouco sobre a sua história de vida? Sim, rapidamente. Dediquei-me à atividade política desde muito novo. Interessei-me pela política ainda adolescente. Ingressei na Juventude Socialista, posteriormente no Partido Socialista. E desde essa altura que fui sempre um militante ativo, participativo, e ingressei numa Assembleia de Freguesia, depois ingressei na Assembleia Municipal da Nova de Gaia, onde estive, ainda estou, agora na condição de Presidente de Junta, mas como deputado municipal eleito diretamente durante 3 mandatos, onde exerci a liderança da bancada do Partido Socialista até 2013, e depois surgiram outras oportunidades que me permitiram continuar a fazer política, que é uma das paixões da minha vida, quer no Governo Civil, depois na Secretaria de Estado dos Transportes, onde trabalhei com a engenheira Ana Paula Vitorino, e depois no Parlamento, mais tarde aqui na Junta de Freguesia de Mafamude e Vilar do Paraíso, onde estou há 7 anos como Presidente de Junta, e tem sido das experiências mais gratificantes e mais enriquecedoras ao mesmo tempo. Uma das outras paixões de vida é o futebol. Fui jogador durante 9 anos, joguei nas camadas jovens do Clube Futebol do Labrador. Depois fui dirigente ainda uns anos antes de ser presidente do clube, fui presidente durante 6 anos, e foi também uma das boas experiências que tive na vida, porque acima de tudo, quando se desempenha funções, quer à frente de uma instituição, seja uma associação, seja uma junta de freguesia, são instituições, como se diz na gíria, da terra, e nós devolvemos um pouco daquilo que nos deram, devolvemos com o nosso trabalho na frente destas instituições, e também foi uma excelente experiência, e estas experiências ajudam-nos muito a crescer. E acima de tudo, quando me perguntam muitas vezes o que é que me ajudou a ter lugares e funções de responsabilidade no Parlamento, o que me ajudou, tenho a certeza, obviamente que o gosto pela política ajuda-nos a superar os momentos muito difíceis e a dispensar muito da nossa vida pessoal para a atividade política. Isso faz à custa ou melhor, à conta do gosto que temos pela atividade política, mas também ajudou muito aquilo que aprendi e que aprendo todos os dias à frente da Junta de Freguesia. O que é que significa para si ser Presidente de Mafamude e Vilar do Paraíso? Acima de tudo é um orgulho, porque é um cargo que exerço depois de uma escolha que as pessoas fizeram. As eleições são um momento em que as pessoas fazem as suas escolhas. Escolhem aquele projeto que consideram que é o mais apto para governar o seu território. Foi assim em 2013 e foi assim em 2017. Esta União de Freguesias foi instituída em 2013 e, ao mesmo tempo, além de ser um orgulho ter sido a primeira escolha em 2013 e 2017, é um grande desafio, porque Mafamude e Vilar do Paraíso constituem a maior união de freguesias, a mais populosa, a norte da Grande Lisboa, e é uma união de freguesias com uma dimensão territorial muito vasta, que começa na Estação Jornal Torres e vai quase até à porta do Lar Salvador Brandão no Telhas. Quem conhece minimamente o Nova de Gaia percebe que é um território gigante,
e portanto é também um território que tem mais pessoas a frequentá-lo durante o dia do que propriamente o número de habitantes, por força dos meios de transporte. A própria rede do metro capta milhares de utilizadores que, não sendo da freguesia, deixam cá o seu carro para apanharem o metro. Os superfícies comerciais que cá temos, os serviços, o comércio, muitos empresários, micro, pequenos empresários e muitos comerciantes, não residindo na Família de Paraíso, têm cá o seu negócio e, portanto, são pessoas que, embora não sendo residentes nem eleitores na União de Freguesias, frequentam o território da União de Freguesias, e nós também temos que governar para essas pessoas, e isso também, ao mesmo tempo, é um enorme desafio. Já que fala nisto, porquê que Vilar do Paraíso não se juntou a outra freguesia, visto que no Famoso já tem uma área bastante extensa? A pergunta que se coloca, que é legítima, é porque é que Mafalud não continua como uma freguesia autónoma, uma vez que Mafalud tem 41 mil habitantes e Vilar do Paraíso tem 14 mil habitantes. E em 2013, Mafalud tinha pouco menos 41 mil e Vilar do Paraíso pouco menos 14 mil. Eu julgo que na altura, embora a decisão não foi tomada por mim, na época não era presente junto nem de Mafalud nem de Vilar do Paraíso, mas o que levou a essa decisão foi uma questão de mera oportunidade política ou partidária. Na altura, quando se criou a União de Freguesias, os presidentes de junta que estavam em funções, quer em Mafalud, quer em Vilar do Paraíso, eles tinham mais do que 3 mandatos à frente das respectivas juntas de freguesia. E já estava em vigor a lei que determinava que os presidentes de junta não podiam ultrapassar os 3 mandatos consecutivos, os chamados 12 anos consecutivos. A única forma dessa regra não ser aplicada era se a sua freguesia fosse alvo de uma união de freguesias. E aí o conta quilómetros, entre aspas, era reduzido a 0. Ou seja, se Vilar fosse agregado como a Famuldo, o Presidente da Junta de Vilar do Paraíso podia se recandidatar, nós deixaria de estar abrangido pelo limite dos mandatos, porque a Vilar do Paraíso passava a integrar uma União de Freguesias e uma Famuldo igual. Por isso é que, na altura, o candidato da coligação PS-CDS foi o Presidente da Junta de Famuldo, à época Presidente da Junta de Mafalud, apesar de ter mais do que 3 mandatos à frente da Junta de Freguesia. Foi por causa da constituição da União de Freguesias. Se Mafalud, se a Freguesia de Mafalud tivesse mantido a sua autonomia administrativa, ou seja, se a Junta de Mafalud se tivesse mantido autónoma, aí o Presidente da Junta à altura não podia ser candidato. Portanto, a União de Freguesias, a agregação de freguesias, era a única solução para quebrar a regra do limite dos mandatos. Concorda com esta aplicação? Eu gosto do desafio de governar a União de Freguesias. Acho que ambas têm ganho com isso, ambas as freguesias. Vilar do Paraíso é uma freguesia que tem uma parte muito similar que é a parte mais urbana, muito similar a Mafalud, ou seja, há uma decorrência até física, da caracterização geográfica, do meio físico, não dizendo, da freguesia de Mafalud que passa para Vilar do Paraíso, portanto, basta olhar para a Rua da Rasa, basta olhar para a urbanização da Amazônia, basta olhar para a Quinta das Rosas, para a Artilheira, portanto, são zonas de continuidade da freguesia de Mafalud, portanto, a mancha de óleo da urbanidade de Mafalud passou já há muitos anos, não é de agora, para Vilar do Paraíso, portanto, existem ali semelhanças em termos do meio físico da freguesia de Vilar do Paraíso, e a freguesia de Vilar do Paraíso tem uma outra parte, que é, digamos, o núcleo histórico da freguesia, o centro cívico da freguesia, ou seja, em termos daquilo que é o meio físico da freguesia, o que está
a sul da V12 e a sul da Junta de Freguesia, digamos que é o núcleo mais histórico da freguesia. A freguesia de Vila de Paraíso, no quadro das 24 freguesias de Gaia, estava perto do meio da tabela, em termos das freguesias em termos populacionais. Ao agregar-se com uma família, passou para a pole position, portanto, passou para a dianteira das freguesias mais populosas de Gaia. É evidente que a força política que o Presidente da Junta de Freguesia, que governa a freguesia de Vila de Paraíso, é maior, sendo o Presidente da União de Freguesias de uma família de Vila de Paraíso. Como é que consegue conciliar a sua vida de deputado, daqueles que até vão falando e intervindo, com o trabalho de Presidente de Junta? Eu também não conhecia o outro lado de ser deputado sem ser Presidente de Junta ou de ser Presidente de Junta sem ser deputado. Não conhecia o outro lado. Mas, em primeiro lugar, obviamente que eu dedico muito da minha vida pessoal para me dedicar à atividade política. Depois, tenho que constituir uma boa equipa na Junta de Freguesia. Portanto, a Junta não depende do Presidente. Aliás, mesmo que eu fosse Presidente de Junta o tempo inteiro, eu defenderia sempre que a Junta não pode depender do Presidente. Ainda para mais uma Junta desta dimensão. Portanto, a Junta de Freguesia tem que ter uma estrutura, uma equipa dirigente capaz, e tem. A Junta de Freguesia tem uma equipa no Executivo bastante capaz, e depois tem que ter uma estrutura de pessoal bem organizada, e também tem. Portanto, este quadro, organizar bem, escolher bem o Executivo e organizar bem os serviços da Junta de Freguesia é fundamental, faz a diferença. E hoje a Junta de Freguesia considero que está muito próxima daquilo que se pode considerar uma junta exemplar do ponto de vista da organização e da prestação dos serviços. Não digo com isto que não existam erros, isso é normal, o ser humano erra muitas vezes durante o dia, portanto, erros acontecem e acontecerão sempre, mas obviamente são em número muito reduzido, e é uma junta de freguesia que é reconhecida pela sua capacidade de prestação dos serviços. Eu acho que isso foi sempre um grande objetivo, e isso ajuda muito a governação da Junta de Freguesia. Qual é a sua opinião sobre a alegada existência dos portugueses de primeira e de segunda? Quando se fala, por exemplo, nas reformas, na diferença da segurança social, o que é que tem a dizer sobre isso? Vamos ver, isso é um debate um pouco sensível, mas uma pergunta mas é pertinente, e que quem vai assistir à entrevista também ajuda a perceber Sim. Pelo menos aquilo que é a realidade e a minha forma de pensar sobre o assunto. Há muito que se procura a chamada convergência entre o regime da Caixa Geral de Aposentações, do Estado, e do regime da Segurança Social. Nós, nos últimos anos, temos aumentado as pensões mais baixas. As pensões mais baixas que são consideradas aquelas que se situam abaixo ou até um IAS e meio. O IAS e meio é o indexante de apoios sociais. O indexante de apoios sociais anda à volta dos 438 euros. Considera-se que 1,5 vezes 438 euros é o valor que abaixo do qual se considera que as pensões são pensões baixas. É evidente que qualquer que fosse o valor era sempre discutível. Se fosse mais 100, ou mais 200, ou mais 300 euros, é sempre discutível, depende da pessoa em causa, depende da vida que tem, dos problemas de saúde que tem, e, portanto, depende do apoio aos familiares que dá mensalmente, ainda mais neste período de crise, muitos correm-se dos avós e dos pais, e, portanto, que são reformados e pensionistas. Eu acho que aquelas pessoas que durante muitos anos acharam que não deviam descontar para a Segurança Social de acordo com o rendimento que tinham,
ou porque não acreditaram no regime da Segurança Social, ou porque quiseram amealhar o que não descontaram para a Segurança Social e amealharam um plano para a poupança reforma, acreditaram muito nos planos para a poupança reforma, ou porque quiseram usar esse dinheiro para a sua vida, ou estão tremendamente arrependidos. Conheço muitas pessoas que me vêm pedir para reclamando que têm uma pensão muito baixa, quando eu sei que tiveram profissões bem remuneradas durante décadas. Isso tem muito a ver com isso. Foi uma opção que as pessoas tomaram nas suas vidas profissionais, porque, como eu disse, não acreditaram no regime da Segurança Social, ou porque achavam que iam ter uma reforma muito baixa e para isso era preferível apostar num plano de poupança reforma ou amealhar. Hoje se vê que, de facto, o regime da Segurança Social é um regime estável, é um regime que garante, antes da pandemia, durante 5 anos, com o crescimento económico que o país teve entre 2016 e fevereiro de 2020, garantiram-se mais de 19 anos, para além daqueles anos de sobrevivência do regime da Segurança Social, o que torna o nosso regime um regime muito estável. Portanto, e também começam a ver que as pensões mais baixas começam a aumentar todos os anos, há sempre aumentos extraordinários de pensões. No momento em que a taxa de inflação, por exemplo, em 2020 será muito próxima de zero e provavelmente em 2021 poderá ficar próxima de zero, ou seja, o aumento por cada euro, o aumento extraordinário é um aumento real, não é só nominal, porque se a inflação for perto de zero, cada euro de aumento não é descontado nenhuma inflação e, portanto, deixa de ser um aumento unicamente nominal e passa a ser um aumento real da pensão. A desigualdade tem muito a ver com isso, tem a ver com a carreira contributiva. Nós também não podemos, e eu não defendo que isso venha a acontecer, portanto, eu defendo exatamente que se deve valorizar as carreiras contributivas. Ou seja, quem descontou deve ser compensado com uma pensão proporcional aos descontos que fez. Não podemos estar a pôr em pé de igualdade aqueles que tiveram uma carreira contributiva exemplar e que foram e compensar de igual forma aqueles que trabalharam no número de anos, mas descontaram muito menos porque foi uma opção deles. Eu não concordo que se ponha em pé de igualdade. Tem que haver uma diferença entre carreiras contributivas quando houve de facto uma diferença ao longo dos descontos da carreira contributiva de cada destes dois cidadãos, apesar de terem descontado o mesmo número de anos. Quando ouvimos dizer, eu descontei 40 anos ou 35 anos e tenho uma pensão mais baixa do que o cidadão A, mas tem que se comparar com a carreira contributiva da pessoa que reclama e compará-la com a carreira contributiva do cidadão A. E se calhar vamos verificar que o cidadão A trabalhou e descontou o mesmo número de anos, mas descontou muito mais, todos os anos, porque pôde, ou foi a sua opção de descontar mais todos os anos. Portanto, alguns veem aqui desigualdade, eu aqui não vejo desigualdade, porque também não podemos tratar tudo por igual. Há diferenças claras, sem grande desgaste físico. A esse nível também está a ser feito um trabalho, ou seja, está-se a remover as dificuldades para que essas pessoas possam antecipar a sua pensão, porque alguém que trabalha desde os 14 ou 15 anos numa pedreira e chega aos 50 anos, a capacidade física, o desgaste físico desse trabalhador é muito maior do que o desgaste físico de um trabalhador da área administrativa com a mesma idade, ou até com 55 anos, que seja. Portanto, também neste domínio tem havido, ao longo dos últimos 5 anos, um trabalho, ainda neste Orçamento de Estado para 2021, aprovamos a retirada de um dos fatores penalizadores da antecipação de reforma para as profissões especiais, no caso concreto das pedreiras. Portanto, não há outra forma de encarar a situação a não ser assim, à medida que o país cresce, à medida que se ouve falar em crescimento económico, nós temos que trazer dividendos também para todas as gerações, nomeadamente para os reformados e pensionistas, não só para a população ativa, e agora estou a transmitir a minha visão com a raiz ideológica que falámos há pouco. Eu defendo que quando um país entra numa trajetória de crescimento económico,
Significa que o país está a colher dividendos, tem ganhos, colhe ganhos extraordinários pelo aumento e pela melhoria da atividade económica. Isso não pode ficar só para uma determinada geração. Não me refiro com isto que é a geração mais jovem, que também tem sido muitas vezes a mais penalizada. Aliás, nós temos, durante décadas, penalizamos sempre as gerações mais jovens e as mais velhas. E as gerações intermédias foram sempre aquelas que foram retirando mais ganhos do crescimento económico do país. Eu defendo que o crescimento económico deve fornecer ganhos em todas as gerações, portanto, e nomeadamente as gerações mais velhas, que, ao contrário do que muita gente pensa, os descontos que fazemos atualmente são para pagar as pensões de hoje. Os descontos que fazemos hoje para a Segurança Social, no meu caso, o desconto para a Segurança Social, eu estou a contribuir para a minha carreira contributiva, mas é para o cálculo, quando chegar à idade de reforma, o número de anos dos descontos que fiz vai contar e dependerá muito da forma que estiver na lei na altura, daqui a alguns anos, mas atualmente a forma privilegia o número de anos de descontos e os últimos 10 anos de descontos. Portanto, mas quem irá pagar a minha reforma na altura será a população ativa da altura. Sim. Aqueles que estarão a descontar para a Segurança Social na altura. Portanto, os descontos que eu faço hoje servem para o cálculo da minha reforma. Mas o cálculo da minha reforma também dependerá muito do número da população ativa na altura que me reformar e mais os descontos que cada um estará a fazer à época. Exatamente. Portanto, eu hoje estou a descontar para a Segurança Social, mas estou também, e acima de tudo, a contribuir para que a Segurança Social pague as atuais reformas e pensões. Porque é com esse dinheiro, com os descontos de hoje, com os descontos de hoje e com os impostos de hoje, porque há uma parcela da receita da Segurança Social que vem de impostos, está consignada, portanto, para a Segurança Social, é com as contribuições de hoje e com os impostos de hoje que se pagam as pensões de hoje. E, portanto, quanto maior for a população ativa empregada e mais descontos retirarmos para a Segurança Social, nós estamos a contribuir para que se possam aumentar as reformas de hoje. Sabe que há pessoas que não sabem nada disso? Sim, eu sei, tenho consciência que isto é uma matéria um pouco complexa, que não se ensina nas salas de aula no ensino obrigatório e poucas pessoas também se interessam por perceber exatamente como é que isto funciona, mas isto funciona muito assim. Por isso é que quando a economia cresce, significa que cresce o número de empregos. Ao crescer o número de empregos, há mais pessoas a descontar para a Segurança Social. Se há mais pessoas a descontar para a Segurança Social, crescem as receitas da Segurança Social. Ao crescerem as receitas da Segurança Social, poderá acontecer aquilo que aconteceu nos últimos anos em Portugal. A Segurança Social passa a ter um saldo positivo e, portanto, pode afetar o saldo positivo a um aumento extraordinário de reformas. Isso, obviamente, significa que o crescimento económico está a ajudar todas as gerações, incluindo as gerações mais velhas. E é isso que eu defendo, e isso tem acontecido também nos últimos anos. É importante ver isto, as pessoas perceberem também como é que se trata isto. Sr. Presidente, esta parte da política terminou. Agora vamos fazer um pequeno jogo. O que é que consiste? Eu faço uma pergunta que tem sempre duas opções. O Presidente escolhe uma e justifica. Está preparado? Sim. Sim? Escolheria conhecer o futuro ou mudar o passado? Conhecer o futuro. Porque o futuro ainda posso condicionar, embora que quem acredita no destino sabe que pode, se acreditar no destino, pode sempre condicionar um pouco a viagem e ao condicionar a viagem pode usufruir da viagem, portanto pode sempre contribuir alguma coisa para o seu destino. Conhecer ir ao passado não muda,
portanto, eu prefiro sempre olhar para a frente e gostaria mais de conhecer o futuro. O que gostava de conhecer? Essencialmente, o que acontecerá no futuro com a minha filha, como é que será exatamente perceber. Claro que isto são projeções que fazemos muito mais do ponto de vista sentimental, não é? Do que propriamente em termos daquilo que é o nosso prazer pessoal, mas aquilo que eu escolheria se me dessem só uma oportunidade para conhecer o futuro, e se tivesse que escolher, queria saber exatamente, conhecer o futuro da minha filha e saber exatamente se ela será feliz ou não. Muito bem. Próxima. Optava por almoçar com o Primeiro-Ministro ou jantar com Catarina Martins? Almoçar com o Primeiro-Ministro, sim. Porquê? Porque o Dr. António Costa é um homem de bem com a vida e, além de exercer um cargo que lhe traz experiências que poucos cidadãos portugueses já tiveram, e, portanto, pode transmitir um conjunto de ensinamentos e de experiências que podem ser muito úteis para quem contacta com ele, nem que seja ao almoço, parece-me um homem de bem com a vida e, portanto, é uma companhia agradável. A doutora Catarina Martins não a conheço pessoalmente, a não ser nas saudações habituais, quando nos cruzamos nos corredores do Parlamento, mas como nunca lhe vi nenhum sorriso, eu gosto de conviver com pessoas que sorriem. Muito bem. Preferia ter todo o dinheiro do mundo ou ter todo o conhecimento do mundo? O conhecimento vale para quem, mesmo para quem prefere o dinheiro ao conhecimento, penso eu que se for minimamente inteligente percebe que o conhecimento é dinheiro e vale muito mais do que uma soma de dinheiro. Escolheria ler a mente das pessoas ou ser eterno? Ler a mente das pessoas. Eterno, duvido que seja possível, mesmo indo para um patamar que transcende a inteligência humana, mas ler a mente, não conheço ninguém que o consiga, ler nos exatos termos em que a questão é apresentada, mas acho que isso daria uma vantagem competitiva muito grande e, portanto, acho que a minha vida seria mais feliz se conseguisse ler a mente das pessoas do que propriamente saber que ia ser eterno, podia viver num sofrimento eterno. Sr. Presidente, muito obrigada por esta conversa. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, desejo-lhe muito sucesso. Obrigado. Esta foi entrevista exclusiva ao Dr. João Paulo Correia. O Terras de Gaia já tem preparada outra entrevista com outro presidente noutra freguesia. Quer saber quem é? Ficou curioso? Fique atento e obrigada por estar desse lado.